3h05. Começamos esse Acontece por Brasília. Tem sido assim nos últimos dias, os assuntos pulam a partir de Brasília. E a gente vai trazer aqui o Márcio Rocha falando do Supremo Tribunal Federal e de que forma o Supremo pretende lidar com o processo contra Jair Bolsonaro e como isso está sendo administrado pelo Supremo, a opção por esse trabalho ser feito pela primeira turma. Fala, Márcio Rocha. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa Márcio. tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa da confirmação de onde vai ser o julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro na denúncia, né, que foi apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Porque a gente sabe, pelo menos a informação de momento, é que esse provável julgamento seja realizado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não pelo plenário da Corte. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, tem o apoio dos demais integrantes do Supremo para manter a análise da denúncia nesse colegiado que reúne 5 ministros, ao contrário do pleno, né, do plenário, que reúne todos os magistrados que formam o Supremo Tribunal Federal. Essa informação é da nossa colunista do Grupo Bandeirantes, a Mônica Bergamo. E, segundo ela, né, mesmo com alguns ministros discordando da decisão e preferindo o julgamento no plenário, outra ala dos integrantes da Corte acredita que a decisão do relator é a mais apropriada. Isso porque a medida dá a oportunidade dos ministros que não vão participar desse debate e também desse julgamento de manter boas relações com os outros poderes. A gente lembra que a primeira turma é formada por 5 ministros: Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, além do próprio Alexandre de Moraes. E assim, a imagem do Supremo ficaria preservada, já que se trata de um julgamento de um ex-presidente, o que naturalmente acaba desgastando a corte perante os apoiadores justamente de Bolsonaro, como familiares e parlamentares aliados do ex-presidente. Assim, os magistrados que não integram essa primeira turma ficam livres dos ataques bolsonaristas, principalmente na internet. Além disso, existe a expectativa de que, sendo realizado na primeira turma, o julgamento será feito de uma forma mais rápida, se a gente fazer uma comparação aí com um possível julgamento no plenário. Diante dessa possibilidade, a defesa do ex-presidente estuda formas para tirar esse julgamento da primeira turma para que todos os 11 ministros, né, da corte analisem o caso. A gente lembra que dentro do plenário, né, existem dois indicados, né, 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, na época que ele comandava aqui o Palácio do Planalto, são o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. E eles podem, por exemplo, pedir vistas, apresentar um voto longo, e isso acaba gerando mais demora no julgamento. E aí pode ser até uma estratégia da defesa para conseguir meio que ganhar tempo em relação a esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que, além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República por planejar um golpe de Estado. São 5 crimes no total, entre eles Bolsonaro é suspeito, né, acusado de liderar uma organização criminosa armada, tentar abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito e causar dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Muito obrigado pelas informações. Acho que no cômputo geral ali no Supremo, a ideia não parece ser muito diferente. Claro que André Mendonça e Nunes Marques talvez tivessem uma opinião contrária, mas acho que na média, e pelo que a Mônica Bergamo apurou, não teria um enorme dissabor para o Alexandre de Moraes a escolha da primeira turma e, em última análise, aí só o tempo vai dizer se esse processo pode ir para plenário para uma mudança de quadro. Mas essa é a situação atual. A primeira turma deve encampar mesmo tudo isso aí, Zaidan. Bom, é o que diz a norma, né? É o que diz a norma. Aliás, antes de falarmos da norma, é bom dizer que essa antecipação de voto que fazem, né, especulando a respeito, não eles, né, do Nunes Marques e do André Mendonça, ela não faz o menor sentido. Ninguém sabe como eles votarão se isso for para o pleno. Então, é uma especulação de que eles votariam de maneira diferente, poderiam tentar alongar o processo, lembrando que pedido de vista você já tem um limite estabelecido pelo próprio Supremo
Se em 90, o cara não é obrigado a devolver em 90 dias, mas se não devolver, o julgamento segue sem que ele tenha devolvido. Agora, vale sempre ressaltar, Ronald, que crime, isso é uma decisão do Supremo, crime vai para a turma. Se é uma ação de inconstitucionalidade, obrigatoriamente é o Pleno. Todos os ministros devem votar. Obrigatoriamente. Se é um questionamento, se uma lei aprovada pelo Congresso fere ou não a Constituição. Se uma decisão de um tribunal ou do próprio STJ, né, que é a terceira instância, se fere a Constituição ou não. Isso tem de ir para o Pleno. Não tem essa de turma. Crime vai para a turma. E o relator pode sugerir, pedir que vá para o Pleno? Pode, mas ele não é obrigado a fazer isso. E mais, nesse caso específico, por que a primeira turma? A primeira turma é a turma do relator. Ele não preside mais, presidiu até há pouco a primeira turma, o Alexandre de Moraes. Hoje quem preside é o Zanin. E a defesa, ela tem dois caminhos e ela vai tentar percorrer ambos, que são distintos. Um é, claro, perante o Supremo, nos documentos que vai apresentar, etc., tentar desmontar a denúncia, tentar mostrar que não há provas do que está sendo denunciado. Então está lá na denúncia, por exemplo, que Bolsonaro sabia e, portanto, autorizou aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha entre seus objetivos 3 assassinatos, do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. A defesa, obviamente, vai alegar que não há provas, que não há evidência, e vai exigir que provas sejam apresentadas. Ela vai tentar também desmontar o depoimento do Mauro Cid. Porém, ao mesmo tempo, ela tem de jogar para aqueles que fazem barulho, não só em rede social, porque há vários jornalistas e analistas que reproduzem tudo que a defesa quer. E não é por distração, é por convicção. E não é nem por convicção na tese da defesa, não é? Mas no que está em jogo politicamente. Então há uma reprodução do que a defesa diz. A defesa diz assim: tem de anular o depoimento porque ele foi constrangido, coagido. Bom, o vídeo está aí, na íntegra. Quando o Alexandre de Moraes diz para o Mauro Cid: ora, você tem de falar a verdade. A delação ou colaboração premiada, o que ela é? É um ato de decisão exclusiva, que só é possível por uma decisão exclusiva de quem quer colaborar. Claro, o que ele apresenta pode ou não convencer o Ministério Público ou a Polícia Federal, no caso dele a Polícia Federal, a fazer um acordo de colaboração premiada. Mas ninguém pode obrigar alguém a fazer esse acordo. Então, ele diz, colaboração premiada é o seguinte, Mauro Cid. Você não pode só ficar naquela, eu vou responder o que perguntarem. Você tem de dizer o que você sabe. Você não pode aparecer aqui com ideias pré-concebidas de poupar alguns e prejudicar outros. Você tem de dizer o que você sabe, sem viés, sem querer prejudicar ou ajudar, senão contamina a colaboração. E mais, haverá investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, e se houver contradição, elas têm de ser esclarecidas, senão não tem colaboração, não tem prêmio, porque a colaboração se esvazia porque é mentirosa ou não está comprovada, não há fatos que a comprovem. E houve um momento que a Polícia Federal pediu ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, e o Gonê concordou que a colaboração deveria ser interrompida
cancelada, porque as investigações mostravam coisas que entravam em contradição com o depoimento do Mauro Cid. Então o Alexandre de Moraes disse para ele, olha, decida o que você quer. Agora, se você tentar atrapalhar as investigações, levantar obstáculos às investigações, você pode ser preso. E é bom lembrar que já havia uma preventiva. E ele só não foi preso dentro do acordo de colaboração. Isso foi dito pelo Alexandre de Moraes a ele, tudo rigorosamente dentro do que diz a lei que estabeleceu, que instituiu a colaboração premiada. Quando ele se refere a familiares do Mauro Cid, é porque o Mauro Cid pediu, por intermédio de seu advogado, olha, para ter um acordo, eu quero que a minha família seja poupada, que os meus bens se mantenham preservados e quero alguma segurança, porque eu passo a correr risco de sofrer um atentado, um risco de morte. Quero essa proteção para mim e para os familiares, uma proteção da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes não participou desse acordo. Nem poderia, não participou. Só que o acordo feito, toparam, concordaram, e pediu também, a defesa pediu uma pena de, no máximo, 2 anos. Esse seria o grande prêmio da colaboração. E aceitaram. Polícia Federal, Ministério Público aceitaram. Então o Alexandre de Moraes recebeu esses termos e disse, olha, sua colaboração está assentada nesse acordo. Dizer que isso é constrangimento, porque em nenhum momento ele diz, ou você fala o que eu quero que você fale, ou você vai preso. Não há qualquer sugestão disso. Isso seria ilegal. Isso sim anularia. Não há qualquer sugestão disso. Então, ele diz, fale a verdade. Sem querer prejudicar alguém, sem querer proteger alguém. Fale a verdade. Porque senão, que sentido tem? Um acordo em que o sujeito é premiado sem falar a verdade. Isso não faz sentido. E o outro ponto. Ah, não pode ser no Supremo, tem de ser primeira instância. Com relação ao Bolsonaro, já faz anos que o Supremo decidiu que, e isso foi confirmado 2 vezes posteriormente, que se o delito, o crime foi cometido durante o mandato, o foro permanece. O foro, por prerrogativa de função, permanece, mesmo depois de o sujeito deixar aquele cargo. Terminou o mandato, saiu, se é um ministro, saiu, se é alguém eleito, terminou o mandato, ele está sujeito ao mesmo foro de antes. Marco Aurélio Mello veio com esse papo hoje, né, Zaidan? Não ouvi hoje. Falou nessa linha aí que ele entendia que o foro deveria ser primeira instância. Não, a decisão do Supremo, isso é uma decisão do Supremo, não foi inventado agora, é que mantém-se o foro para o Jair Bolsonaro, porque ele tinha esse foro como presidente da República. E os delitos, com exceção do 8 de janeiro, estão todos dentro do mandato dele quando ele tinha esse foro. Alexandre de Moraes, juiz, relator, é sempre bom lembrar, ele já era o relator. Não é que ele tornou-se relator depois que ele descobriu que era alvo potencial de um ataque mortal. Nada disso. Ele já era o relator. Senão você abre o precedente para que criminosos não queiram o juiz e passem a atacá-lo. E aí possam dizer, não, mas ele é vítima. Como é que ele pode ser juiz? Se ele é vítima primeiro, é uma coisa. Se ele já era o juiz do caso, é outra. E é esse o caso específico. Ele já era o ministro relator desse inquérito. Então, uma coisa é o que a defesa dirá perante o Supremo. Aí ela tem de apresentar contra-argumentos. Ela tem de negar o que está na denúncia e o que está especificamente no depoimento do Mauro Cid, mas muito mais do que isso. Depoimento de 2 oficiais das Forças Armadas, um general e um brigadeiro, que comandavam as respectivas forças
e, portanto, não são anônimos dentro das forças, pelo contrário, tem de negar o que está na essência da denúncia. Os 5 crimes denunciados pela Procuradoria. Esse é um caminho. E o outro vai ser produzir barulho em redes sociais, no parlamento, né? E tudo isso vai ser repetido no parlamento. E também em veículos de comunicação, Ronaldo.